Estado do Pará, região norte do Brasil, Amazônia. Em meio a um dos maiores maciços florestais do país, na calha norte do rio Amazonas, o município de Oriximiná começou a ser ocupado por escravos que fugiram das lavouras de cacau e das fazendas de gado no século XIX. Os quilombos foram criados e os quilombolas, os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, passaram a viver da coleta da castanha do Brasil e de outros produtos florestais. Em 1995, também em Oriximiná, o território quilombola Boa Vista foi a primeira área do tipo a ser titulada no país. No tempo presente, em 2022, comunidades quilombolas de Oriximiná ainda estão se recuperando dos impactos econômicos causados pela pandemia de coronavírus. Com o apoio do Imaflora, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, a cooperativa mista dos povos e comunidades tradicionais da Calha Norte, a Copa Flora, foi criada em 2019. O objetivo é fortalecer a cadeia de produtos da floresta, como a castanha, o óleo de copaíba, andiroba, entre outros, e garantir a remuneração justa pelo trabalho dos extrativistas e manter a floresta em pé. A Copa Flora faz parte do programa Florestas de Valor, que tem o patrocínio da Petrobras pelo programa Petrobras Socioambiental. Neste episódio, vamos ouvir a Lenivalda de Souza Xavier, presidente da Associação de Mulheres do município de Oriximiná e presidente da Associação de Mulheres do Baixo Amazonas. Eu sou coordenadora de articulação do meu território, a CORCAT, e presidente das mulheres do Baixo Amazonas. A Associação de Mulheres do município de Oriximiná, a gente tem mais ou menos, aproximadamente, umas 100 mulheres. Quilombolas, indígenas, ribeirinhas, entendeu? Todas as mulheres. Também vamos escutar a voz da Dayana Figueiredo, que hoje é a presidente da Copa Flora. Eu nasci na Cachoeira da Pancada, mas eu vivo há 12 anos no último quilombo. E na mesma conversa estava Lourdes Maria Pinheiro de Oliveira, coordenadora financeira da cooperativa. Eu sou da comunidade Boa Vista, Cuminã, território Acoque. Sou coordenadora financeira da cooperativa. Durante toda a entrevista, tem um barulho de fundo que parece o som de uma hélice. É porque essa entrevista foi gravada em um barco enquanto navegávamos pelo Rio Trombetas a caminho da comunidade Jarauacá. Para começar o papo, eu precisava entender o que a Copa Flora faz e como essa atividade tradicional funciona na Amazônia. A gente trabalha hoje com pimenta, que é da aldeia Mapuera, que é feito pelas mulheres indígenas de lá. Com copaíba vem hoje território quilombola, território indígena e de ribeirinho, do Planalto, então de todo o município de Oriximiná, Nhamundá, a gente compra copaíba, né? Andiroba e a castanha. Aí a família toda para lá, mulher, criança, fica lá os 3 meses. Aí quando acampado no Castanhal. Aí quando começa as aulas, né? Eu lembro em 2009 que eu fui morar em Último Quilombo, eu fui ser professora lá. Trabalhei 12 anos de professora, né? Então quando eu cheguei, aí cadê os alunos? Eu não sabia dessa realidade, estavam todos no Castanhal. Aí quando deu uma semana que começou as aulas, eles começaram a chegar. Então quando era final de semana, o Castanhal. E aí como faz? O homem tira, a mulher corta? Como é que é? Todo mundo trabalha. Tem mulher que vai pro Castanhal, tira a castanha, corta e quebra o ouriço na mão. As crianças. Um Facão. Por exemplo, a castanha, ela começa a safra dela de dezembro a junho. Esse ano de 2022, a gente vendeu 1.283 hectares de castanha. É uma saca de castanha com 5 latas. Esse saco de fibra, a gente mede na caixa ou no balde, né? E enche, pega a medida do balde, coloca na saca, aí costura a saca. Depois da safra ainda apareceu mais castanha. Aí como a gente não estava mais comprando, então a castanha a gente consegue vender tudo
Copaíba, a gente tem um contrato com uma empresa, a gente entrega para essa empresa a Copaíba e vende também produtos fracionados, como a pimenta é fracionado. A gente vende a pimenta, a Copaíba e a andiroba. A gente vende para São Paulo, vende para Rio, a Copaíba e o cumaru, porque a gente já vende direto para a empresa. O cumaru também vende para a empresa. Então esses dois vai direto para a empresa. A gente compra de cooperados e não cooperados. Porque só os cooperados a gente não ia conseguir comprar bastante produto, né? Então o cumaru, ele tem muito na área de não cooperado. Olha, por exemplo, esse ano nós estamos comprando cumaru lá do quilombo de Pacoval. Que o dinheiro veio a Copaíba. A gente tem duas Copaíba, orgânica e não orgânica. A orgânica a gente vende a 84, só que a gente vai rever esse preço porque aumentou tudo, né? Tá. E a orgânica 94. Ainda nós ainda não consegue, ainda não tem um capital de giro, né? Porque como a cooperativa iniciou em 2019, né? 2019 a cooperativa foi só a parte de documento. Quando foi em 2020, começa a pandemia. Aí para tudo. Então ela começou de novo essa compra em 2021. Então a gente está com 2 anos ainda. Então assim, tem coisa que a gente consegue, por exemplo, pagar a estrutura, assim, a taxa administrativa da cooperativa, imposto, mas ainda não é uma renda suficiente para a gente ter de capital de giro. Mas a gente está trabalhando para a cooperativa ter o seu próprio capital de giro. Ilha cooperada, assim, eu estava conversando com um rapaz logo cedo, né, que eu estou fazendo um relatório da safra de castanha, e eu estava vendo, tem comunidade, território, que eu fiz por território, né, aí eu fui dividindo. Teve uma aldeia que as famílias lá beneficiadas, foi 18 famílias, foi quase 50 mil. Então assim, aquilo me deixou muito feliz de ver o quanto a cooperativa ajudou lá aquela aldeia. Porque tem coletor que entra no castanhal no início da safra, que é dezembro, né? E tipo assim, esses 50 mil não é só de uma família, ele está relacionado a 20 famílias. Esse valor foi assim. Aí tem cooperado que entrega 15 caixas, 10 caixas, 20 caixas de castanha, né? Aí tem um valor por caixa. Cada caixa, ano passado parece que a caixa era R$100, né? Começou com 120, aí ela foi para 140, depois ela baixou, a castanha. Aí é se muito tu trabalhar na safra, tu trabalhar dentro do território, no teu castanhal, que tu coletar umas 20 caixas e o preço da caixa tá 120, você já vai ter um dinheirinho lá, não é mesmo? Agora se não baixar, né, ou subir, que às vezes ela começa a safra com 140, mas aí termina lá para maio já com 100 ou 120. Olha, né? Por exemplo, a Copaíba, se tu entregar 50 quilos de Copaíba, tu tem 2.500. De 2021 para 2022, a gente trabalhou em áreas que a gente não tinha trabalhado, né? Então, por exemplo, no Rio, os indígenas Cachoiana e Tunaiana, a gente nunca tinha trabalhado lá com castanha. Esse ano, de 2022, veio de lá daquele território quase 130 caixas de hecto de castanha. E aí também, junto com essa que o Léo estava explicando, a questão da convivência dos indígenas com quilombola, nós, no momento que a gente trabalha com recibo, né, o extrativista chega lá, vende a castanha dele, é feito um recibo, colocado lá o valor que é pago. A gente estava fazendo o relatório, eu vi lá a vivência do quilombola usar o mesmo território dos indígenas. Vários quilombolas venderam a castanha para os indígenas, tanto no Rio Trombetas quanto no Rio Mapuera. Então essa vivência ali de negro e índio é muito presente, porque na história, nossa história, quando o negro veio fugido, quem ajudou o negro a se esconder nas cachoeiras foi os indígenas.
Tem negro que é casado com índio, tem índio que é casado com negro. Então ele é uma vivência de irmão, um usando o território do outro, a troca ali. Ao ouvir sobre os números e o potencial, parece que a Copa Flora tem tudo para decolar, né? Mas as comunidades enfrentam um desafio muito complexo. Os jovens não têm oportunidade de trabalho nem perspectiva de uma qualidade de vida melhor. O fortalecimento da cooperativa também é uma forma de manter as tradições quilombolas vivas através das gerações. Nossa juventude, tanto dentro da cidade como na zona rural, a nossa juventude, a gente ainda não conseguiu agregar uma quantidade, até estava falando com a Daiane sobre isso, uma quantidade da juventude maior que a gente gostaria dentro das comunidades de participar. Eles vão estudar, alguns voltam, alguns não voltam. Por quê? Porque quando você tem uma oportunidade lá fora e você lutou aqui, está aqui, você não consegue, quando você chega na cidade, que você tem uma oportunidade e você é chamado para o FOPA e lá mesmo surge uma oportunidade de trabalho, ele não volta. Não é porque ele não quer voltar, é porque ele teve uma oportunidade lá que ele não tem aqui. A gente não tem uma estrutura melhor de um projeto dentro da comunidade, uma geração de renda, que a gente possa capacitar esses jovens. Tem jovem que tem belíssimo aprendizado de artesanato. Eles fazem escultura, eles fazem quadro de madeira, eles fazem móvel. Mas a gente não tem essa estrutura para montar uma serraria, vamos supor, ou formar esse jovem para eles formarem outro na questão dos artesanatos, fazerem pássaro, fazerem bandeja, fazerem colher de trabalho lá na serrinha com colher de pau. Eu faço colher de pau de artesanato, né? Eu e a Isabel com porão, a gente faz muito colher de pau. Aí a gente traz para os jovens, mas aí eles vêm aqui para Trombetas, aí tem uma cooperativa do quilombola que pega os cooperados para reflorestamento, aí já vão ficando por lá. Aí só vem já no final de semana, quando está estudando, é só já nas férias, né? Vem nas férias, depois volta, aí tem uma oportunidade. Então a gente está lutando. Hoje a gente está numa luta com os territórios, a gente conseguiu um projeto do Pronera com o INCRA. A gente foi até agora, eu viajei no domingo para amanhecer segunda. A gente teve uma reunião lá com a promotora que está junto do projeto, para a gente conseguir esse projeto, para a gente trazer para os territórios, para que a gente tenha direito, né, nesse trabalho. Então, a Oriximiná foi contemplado com direito para ser executado dentro do território. Então, já foi uma conquista agora que nós vamos ter no início de 2023. Está se trabalhando esse projeto, né? Aí o projeto foi aceito pelo INCRA, né? O projeto do Pronera foi aprovado. A gente está atrás de parceiro para ter recurso, porque a equipe vem do Rio, acadêmicos do Rio, professores de direito, para que a gente publique esse edital no início de 2023 para os nossos quilombolas fazer inscrição para fazer direito, para 100% online, 100% presencial no próprio território, para estudar dentro do território, essas demandas. Então já é alguma coisa, né? Então, a questão do jovem, eu fiquei assim, me preocupa muito, porque a gente vê em cada tanto na televisão, quanto é próprio em Oriximiná, essa questão de droga, né? Eu conversando com a Lenivalda, eu disse: Lenivalda, vamos planejar um curso de capacitação na extração de copaíba, que está acontecendo na comunidade que a gente vai chegar, né? Então, vamos dar preferência para esse jovem, que é para mostrar para os jovens que da floresta, eles mantendo a floresta em pé, eles tiram o próprio recurso, sem estar mexendo algo de alguém, sem faz o seu próprio horário para ganhar seu dinheiro. Então, a gente tem 2 comunidades que elas trabalham a economia. Uma das economias fortes deles lá é a extração de copaíba. Então, eu disse assim, tem 2 rapazes aí que estão dando capacitação, mas um é jovem. Eu fiz questão de trazer ele para ele contar a experiência dele, que ele vive lá no Quilombo com a extração da copaíba, para incentivar outros jovens também, que da floresta
você tira essa economia e mantém ela em pé. Porque a nossa floresta, além de ser a nossa mãe, tá ali a nossa vivência, é tudo pra gente. Tá doente, quer um remédio, vai lá na floresta que tem. A economia é de lá que tira. Então, hoje os nossos jovens, eles têm que dar mais valor e trabalhar nela. Então, assim, a cooperativa, ela trabalha muito nessa questão de capacitação, de boas práticas. Os nossos produtos vai ser castanha, como copaíba, como cumaru. A gente faz uma capacitação antes de começar a safra para mostrar para aqueles extrativistas o trabalho que ele entrou na floresta, ele não pode deixar lixo. Ele furou a copaíba, tem que fechar, cuidar da floresta e trazer uma copaíba de qualidade, o cumaru também de qualidade. Então, os próprios cooperados, eles mesmos dão essa capacitação nos territórios. A gente já fez uma capacitação num território indígena, no território do Tunaiana e Cachuiana, no mês de julho. Agora a gente está aqui no território da Corcate, fazendo da copaíba. Em setembro nós vamos para o território do rio, lá para os indígenas do Mapuera, no rio Mapuera, o Aiuai. E vamos para os Iscariana também, da capacitação. Outra questão que faz parte da realidade da Amazônia como um todo é a logística. Você está ouvindo aqui comigo que o meio de transporte é um barco. As distâncias são enormes, o custo é alto e o tempo necessário para percorrer esses trajetos é igualmente proporcional. Um desafio muito grande que a gente tem na cooperativa, né? Devido à cooperativa, ela está em 2 municípios no estado do Pará e um no estado do Amazonas, né? Um gargalo muito grande que a gente enfrenta se chama logística, porque ela tem quilombola, ela é indígena, então as localidades, as distâncias, elas são muito uma distante da outra, né? Então esse é um desafio assim. Tem outro, mas esse é o mais complicado que a gente enfrenta. Bom, como a cooperativa trabalha com comercialização de produtos não madeireiros, né? Para escoar esses produtos, tanto da aldeia quanto da área quilombola, a logística é muito grande. Então, esse ano, se a gente não tiver ajuda dos parceiros, como Imaflora e EPE, a gente não consegue trazer esse produto, porque a cooperativa pode até, por exemplo, arcar com a logística, mas ela não vai pagar um preço justo para o extrativista que está na floresta. Aí, quando tem a ajuda dos parceiros, a gente consegue pagar um preço justo naquele produto. Nós ainda vivemos num paraíso, porque você planta, você colhe, né, aqui com muita dificuldade, como as meninas estão colocando aqui, para a associação, para a nossa associação, tanto da Arquimo, tanto da cooperativa, como da Antimo, porque o movimento de mulheres do município de Oriximiná, como da MT Bank, ela é um movimento de mulheres do Baixo Amazonas, a gente tem que ter logística. Para a gente visitar esses municípios, para levantar uma demanda, falar das nossas mulheres, do feminicídio, da violência, do preconceito, do racismo, a gente tem que ter logística para mobilizar essas mulheres. A dificuldade que a gente encontra é isso. Dentro do município de Oriximiná, vocês estão vendo a nossa realidade de viagem. De tanto que é distante de Oriximiná, de Santarém para chegar aqui, tanto que é. Para a gente reunir essas mulheres, a gente tem que fazer parceria. Estamos vindo nas comunidades mais próximas. E a gente não tem logística. A associação, ela vive de mensalidade de sócia. E nem todo mês as sócias pagam, porque, coitada, elas já estão vendo se consegue pro alimento, tem que pagar a mensalidade. Então, a gente tem dificuldade de fazer os nossos trabalhos de base dentro do movimento, dentro dos territórios, por causa que a gente não tem barco, se tiver o barco, mas não tem um diesel. Né? Se tem a lancha, mas falta gasolina. Aí uma não pode porque tá adoecendo, outra, entendeu? Então, a gente sente essa dificuldade que eu bato mais forte. Aonde eu vou, eu discuto. Nós temos problema
na logística, de se deslocar. Nós não temos problema de executar o trabalho, de fazer o trabalho, de prestar conta com o que nós vamos fazer. Nós temos dificuldade dessa logística para mobilizar, para ir participar, para mandar para Belém, representando as mulheres negras, para mandar para Belém. Aí manda um convite para a gente. Tem mulher para ir, 2 ou 3, mas cadê esse recurso para mandar elas? Quando a sociedade discute os desafios para os povos que vivem na Amazônia, normalmente essa conversa leva em consideração os ribeirinhos e os indígenas. Não é tão comum falar sobre os quilombolas que vivem na floresta. Qual é a cultura desse povo? E quais são as suas tradições? A Oriximiná já tem, inclusive a gente já visitou 3 terreiros e dos 2 terreiros já se associaram com a gente, né, Lourdes, no movimento negro. Assim, a gente ainda tem na comunidade, nas nossas comunidades quilombolas, nossos costumes, as danças dos nossos antepassados. Na minha comunidade a gente tem a folia, que é a folia de São Benedito. É assim, porque hoje as comunidades católicas elas estão quase divididas, né? Uma parte de evangélica, uns são católicos, e aqueles poucos católicos que ainda tem, aí a gente ainda tenta manter essa nossa tradição. E os tambores deles, os instrumentos são o instrumento cultural, que foi feito lá na comunidade. E aí a gente ainda tem, aí a gente ainda tenta manter. Nós quilombolas, a gente ainda tenta manter essa nossa tradição, que isso é uma tradição que já veio dos nossos antepassados. Para a gente não esquecer, a gente tem que... A minha filha diz assim: mamãe, senhora com 60 anos, a senhora para, então fica no meu lugar. Para te andar, conhecer e levar uma experiência que eu tenho da minha criação, para te levar lá para outras pessoas. Aí eu paro. Mas enquanto vocês não fizerem isso, eu não posso parar, porque eu não quero ver a minha cultura acabar. Eu nasci no Quilombo, eu vivi no Quilombo até 8 anos, assim, devido a não ter escola para a gente estudar mais. Aí a minha mãe disse: não, nós vamos para a cidade, que ela dizia assim: eu não teve oportunidade de estudar, mas eu quero que todos vocês estudem. Então aí eu cresci na cidade, né? Quando eu voltei a morar de novo no Quilombo, eu já tinha marido, filho. Então, assim, uma coisa que eu lembro muito, assim, de história do Quilombo, tanto assim, as tradições, mesmo a gente estando na cidade estudando, mas chegava às férias, voltava para o Quilombo. As festas tradicionais da comunidade, o mastro que tem na festa, então isso é uma cultura, assim, muito forte, que ela vem de geração em geração, né, que vem repassando, e até hoje as festas tradicionais, elas têm esse mastro. E como a Lenivalda estava falando a questão do terreiro, né, eu me formei em História, né, pela FOPA, e é uma questão assim que eu sempre me perguntava: pô, nós somos descendentes de escravo, viemos trazido nossa geração da África, somos quilombola, e essa questão de terreiro, umbanda, candomblé, é nossa história. Então é uma coisa assim que quando eu soube que estava voltando em Oriximiná, eu fiquei muito feliz de saber que uma cultura nossa que se perdeu e agora está voltando, né? Para outras pessoas conhecerem, dizer, não vem a questão de preconceito, bruxaria, não, faz parte da nossa história. Quantos dos nossos avós, nossos antepassados, eles viveram isso, eles trouxeram essa herança, que hoje a gente tem que fazer um trabalho muito forte nas comunidades para tirar esse preconceito que as igrejas colocaram na cabeça das pessoas. Então, assim, sempre eu digo assim que nós negros, índios, a gente tem que ser muito forte, lutar tanto quanto a discriminação que a gente sofre até hoje, isso é normal, e resgatar várias culturas que estão se perdendo. De jovem, tem jovem às vezes que ele vai para a cidade, ele não quer mais saber de voltar para o marca mais foi quando eu soube realmente de onde que eu tinha vindo, porque como a
minha mãe morreu de parte de mim, né? Eu fui criada também pela minha avó. E a minha avó morava na Cachoeira Porteira. Não era um quilombo na época, né? Então era só uma estradinha onde morava mesmo os indígenas. E a minha avó, foi mulher de indígena. Depois ela casou com meu avô, já tinha a questão da separação, diz que não tinha naquela época, mas os antigos também eram perigosos, né? Aí minha avó se separou, aí casou com meu avô, né? Que é do Jamari, que é o Francisco, o nome dele era Francisco Alzier, nós somos da família Alzier e Pires, né? Que é apelido, mas a família mesmo de sangue é Alzier. A Pires é um apelido de tradição que veio da família, não é assinatura de nome, né? Alguns têm, mas não é assinatura de nome. Então a minha família vem de lá. E a minha mãe, ela viveu muitos anos antes de casar com meu pai, ela viveu muitos anos com meu pai Mirtão, que chamava, né? Que ele era um índio curador, né? E a vovó Cota, que era a mulher do finado Balduino, que é já da Serrinha, era dessa família, né, da família do meu pai Milton, né, eles eram de lá. E aí eu tenho uma mistura, será que eu sou filha de quilombola mesmo, ou sou filha de indígena, né, porque a minha mãe era quilombola, né, filha do meu avô que era aqui do quilombo, mas aí ela viveu com um índio que era meu pai Milton. E depois casou com meu pai, que era Oswaldo, que era maranhense, então não sei nem tudo nessa, né? Será que eu não sou filha de índio? Né? Aí quando eu comecei a ir para lá, para aldeia, para Mapoeira, que eu conheci algumas pessoas que são da família do meu pai Milton, eles me consideram muito como indígena também, né? Então eu me senti assim muito acolhida, muito feliz de saber que eu chego lá e eu sou bem-vinda, né? Na minha família também, quilombola, entendeu? Outras pessoas idosas que eu não tinha conhecido. E meu avô foi dizendo quem era, depois eu teve o prazer de conhecer, tenho muita gente conhecida que é minha família, que eu vou para a banda Pancada, eu tenho família. Se eu for para a banda do Boa Vista Cuminá, lá no meio eu tenho alguém que é minha família, né? E aí, assim, eu fui descobrindo, né? E aí eu vivo essa energia positiva, porque como a gente tem as nossas tradições, os orixás, e eu sou também, né? Eu gosto de me sentir assim, eu participo do terreiro, eu me sinto muito bem. Eu ajudo muitas pessoas também, com os meus remédios caseiros que eu faço, né? Com as plantas que eu sei que é bom para garganta, para criança, né? Vem aí meu pensamento, se tu fizer esse remédio, tu vai ficar bom, e dá certo. Não deu nem uma vez errado, né? Dá certo. Então meus orixás que me deu aquela força, né? Então eu prezo muito isso, eu luto muito por isso, pelo nosso território, pelas comunidades. E na reunião eu falo muito a importância da nossa tradição, da nossa origem, para a juventude que a gente não tem ter vergonha de ser quilombola, de ir para a cidade. Mesmo no século XXI, existe um mal na sociedade brasileira que resiste ao longo da história: o racismo. A Leni, a Dayana e a Lourdes também já sofreram e ainda sofrem com essa prática abominável, que é crime no Brasil, no dia a dia da vida delas. Quando a gente ouve isso, né, dá até uma tristeza, assim, e, por exemplo, castanha, falando safra de castanha, né? Há muitos anos, na nossa região amazônica, chama-se regatão. E se você olhar a história desse regatão, eles vivem a escravidão, de manter o extrativista preso. Tipo assim, vai começar a safra em janeiro, eu levo a tua família pro castanhal, com tudo, mas quando tu vai para lá, tu vai endividado. Se não for uma safra boa, tu fica com dívida para outro ano. Então, e aí vai vender 1 quilo de açúcar, se o quilo de açúcar tá R$3, ele vai vender a 7. É uma coisa que ainda acontece muito na nossa região. E o trabalho da cooperativa é totalmente diferente. Você chega com seu produto, o dinheiro está lá para pagar. A gente se sente muito discriminado,
quando se fala que não existiu escravidão, que não existiu negro, que não existe aquela região que não vive, que preto não quer trabalhar, né? A gente escuta de tudo, né? Quando a gente viaja ou quando a gente está no supermercado, a gente ouve muito isso. E a gente fica muito triste porque a gente volta no nosso antepassado, no nosso pai, na nossa mãe, como a gente ia para a roça para fazer nosso roçado, nossa farinha, a oportunidade que a gente não teve de estudar, a gente passou para os filhos, mesmo assim a gente dá continuidade nessa oportunidade aqui que a gente está conversando, entendeu? Vocês falando, a gente ouvindo, a gente discutindo com o Léo, com o pessoal do projeto, a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai também se interessando nas outras coisas que é possível colocar dentro da comunidade. É possível ter uma internet dentro da comunidade para a gente ajudar o nosso jovem, a nossa escola que tem dentro da comunidade. Então, assim, é muito dolorido quando a gente ouve isso na televisão, entendeu? Quando você ouve alguma fala sobre o seu cabelo, sobre a sua roupa, entendeu? Antigamente, quando eu não entendia muito, quando era menor, que eu não entendia muito, eu me preocupava. Depois não, eu não me preocupo se eu falo errado, entendeu? Por causa que eu tenho minha cultura, eu não me preocupo se eu falo errado, eu não me preocupo se alguém vai achar que a minha roupa tá feia, eu tenho que me gostar e achar que eu tô bonita. O resto é o resto pra mim. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu uso maquiagem, tem hora que eu uso, tem hora que eu não uso. Quando eu quero usar, eu uso. Então é eu que tenho que gostar do jeito que eu sou, do jeito que eu quero ser. Eu que tenho que gostar do meu cabelo. Ele tá no penteado, deixando não dar, é eu que tenho que gostar dele. Eu não tenho que me preocupar com o outro, eu tenho que me preocupar comigo mesmo, entendeu? Então, desde quando eu comecei a pensar isso e valorizar essa minha cultura, o meu povo, a minha comunidade, a comunidade do outro, e eu também tenho que me preocupar também com a Daiane, entendeu? Eu tenho que me preocupar também com a Lourdes. Eu não tenho também que puxar só pro meu umbigo porque eu sou negra. Não, eu tenho que me preocupar com tudo, porque o que tá ferindo a Daiane tá me ferindo também porque eu sou preta. Entendeu? Eu tenho que sentir essa dor também. Eu não tenho que sentir só a minha dor. Eu tenho que sentir a dor do outro meu povo, do outro meu preto, seja quilombola que for. Eu tenho que sentir a dor tua. A espiritualidade também eu defendo muito isso, né? Porque aí na minha comunidade as meninas sabem um pouco da história do avô do meu marido, entendeu? Ele era pai de santo, de nascença, ele sabia se tu ia chegar, ele sabia quem ia morrer, ele despachava, ele sumia e aparecia, entendeu? E lá onde nós passamos, lá aquele pedaço é respeitado, até hoje. A gente não pode jogar pedra no rio meio-dia, nem 6 horas, porque vive um povo dentro do fundo. E a gente respeita essa tradição, essa espiritualidade que está lá no fundo. A gente respeita, dentro da nossa comunidade a gente respeita, entendeu? Tudo que acontece ali, entendeu? Tudo acontece. Mulher menstruada, se subir, se tiver andando lá na beira, a porrada vai pegar. Da onde vem, tu não sabe, mas que tu pega, entendeu? Então, tudo acontece lá e a gente mantém essa tradição. E a gente fica dizendo para as crianças, fica dizendo para os jovens, olha, não passa tal hora, não brinca em tal lugar. Que já cresce? Já cresce, porque acontece. Né? Acontece ali, acontece mesmo. Eu acredito que já seja até comum de a gente se sentir, porque agora a maioria, nós tivemos uma reta, né? Bem aqui parou. A gente já viveu uma vida assim quase tranquila sobre o racismo. Só que agora ele está voltando, mas ele está voltando de uma outra maneira. Que já é poucos que ele trata como, que nem a Dayana falou aí. Que no que ele olha, porque vocês têm essa cor, aí eles acham que eu sou a empregada. Já é poucos que tem isso, aí, mas só que ele voltou. E ele já voltou de outra forma e mais violento. E, assim, porque aquela violência, aquele racismo de palavra. Que tem palavra que você fala que você não percebe que você me ofendeu. Mas você me ofendeu, porque eu sou quilombola, eu sou negra, e eu senti, no que você falou, eu já senti.
que aquela sua palavra foi uma palavra de racismo. E essas coisas vêm acontecendo e eu acho que ainda vem muito forte para o nosso território. E aí, muitas das vezes, a gente é até do próprio quilombola. Que ele vai lá para a cidade, ele tem uma outra educação e quando ele vem para cá, para o nosso lado, ele já vem Porque aqui a gente aja de uma outra maneira. De uma outra maneira. Que ele já aprendeu daquela maneira lá que ele dentro da aprendeu cidade, diferente. né? Os produtos da Copa Flora fazem parte da rede Origens Brasil, do Imaflora, um selo que atesta a origem de produtos extraídos por comunidades tradicionais e povos indígenas em áreas prioritárias de conservação. Por exemplo, faz parte da rede aquele pão de forma da Wikibold com castanha que você encontra em qualquer supermercado, e ele é feito com as castanhas de Oriximiná. Há opções de produtos ao nosso alcance que valorizam os povos da floresta, e essa escolha é só nossa. A minha conversa com essas mulheres terminou quando chegamos ao nosso destino, a comunidade de Arauacá, mas a vontade era de passar a noite inteira papeando com elas. A história da Copa Flora é a história de resistência de um povo. Pode parecer distante da sua realidade, mas a Leni, a Dayana e a Lourdes estão muito mais perto do que você imagina.